Voltamos ao Facebook ao vivo. O Facebook tem isso, às vezes simplesmente eles cortam a transmissão. Então, irmãos, ratificando aqui, edificarei no futuro. Mateus 16, 15, 18. O Senhor está dizendo a Pedro que edificará futuramente a sua igreja, dando a clara noção que a igreja até então não existia. Verbo no futuro. Então, meus queridos, um relato de como se formou a igreja, de quando ela começou a existir. E aí vem a pergunta do título. Mas afinal, o que é e onde está a Igreja de Cristo? Basicamente, meus irmãos, Igreja de Cristo é o conjunto de pessoas que realmente creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. É isso. A definição simples, a definição concisa, resumida de igreja é essa. Conjunto de pessoas que creiam verdadeiramente de coração no Senhor Jesus e no seu Evangelho e nas suas promessas. Essa é a definição de igreja. Outras definições que não se aproximem desse conceito são erradas, meus irmãos. Fiquemos atentos. Essas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, que fazem parte da igreja, elas podem estar em qualquer lugar, sob qualquer circunstância, mas elas continuam sendo igreja de Cristo. Inclusive, meus irmãos, dentro das denominações religiosas, seja a igreja romana, seja uma igreja reformada, batista, presbiteriana, assembleia, qualquer coisa. As denominações em si são criações do homem e são erros bíblicos. Mas dentro das denominações existem pessoas realmente cristãs de coração e que aceitaram verdadeiramente Cristo como seu suficiente Salvador. Então essas pessoas são a igreja de Cristo. Elas estão misturadas em denominações, mas elas são a igreja de Cristo. É o conjunto todo. É todo o conjunto é a definição de igreja de Cristo, meus irmãos. Neste momento, eu que estou falando, você que está assistindo ou vai assistir, nós aqui estamos falando de Cristo e então nós somos igreja. Eu sou igreja, você está assistindo aqui, eu vou falar resumidamente de 4 características bíblicas, atenção, características bíblicas da verdadeira igreja de Cristo. Primeira característica, meus irmãos, ela é única. Primeira característica, ela é única. Só existe uma igreja de Cristo. Como eu disse no início da transmissão, as denominações, a igreja romana, evangélicas, batistas, adventistas, presbiteriana, Deus é amor, quadrangular, são tudo invenções do homem sem base bíblica nenhuma. Então, mas a igreja de Cristo não é isso, ela é única, só existe uma igreja de Cristo. A noiva de Cristo é única. Cristo não tem muitas noivas. Cristo não é uma entidade polígama. Ele tem uma noiva única que é a igreja. Cristo não pratica poligamia. Olha essa passagem. Rogo-vos, pois, eu,
preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Isso é Paulo falando. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Tudo isso que eu li agora está em Efésios 4, do 1 ao 7. Meus irmãos, unidade do Espírito, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Como que vai existir várias igrejas, várias denominações? Isso eu não sei, isso é coisas do homem. O conceito bíblico de igreja é esse. Ela é uma, não existe mais que uma igreja de Cristo, única. Aqui se está dizendo cristalinamente, meus queridos. Então, como explicar? Faça uma pergunta para você mesmo. Leia essa passagem e outras passagens, relatando a unidade do corpo de Cristo, relatando a unidade da igreja de Cristo, e faça um questionamento a si mesmo. Como explicar essa unidade, vendo as centenas, dezenas, talvez até milhares de denominações diferentes, e ainda pior, cada uma pregando uma teoria, pregando uma doutrina diferente da outra. Será que Deus queria isso? Será que o Senhor Jesus queria isso no seu desígnio? Será que o Senhor Jesus queria muitas noivas ou é uma noiva só? Questione-se, meu amigo. Questione-se a respeito disso. Leia essa passagem, leia outras e questione-se. Por quê? Por que aqui a igreja é uma e o que está hoje, o sistema religioso, está pulverizado, vira uma salada de fruta? Questione-se, meu amigo. Voltando àquela passagem do início, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso está em Mateus 16, 18. A minha igreja, o Senhor Jesus está dizendo que vai edificar a sua igreja, não as suas. O Senhor Jesus não disse edificarei as minhas igrejas. Segunda característica, vimos a primeira, que é a unidade, ela só existe uma. Segunda característica da igreja de Cristo, somente Cristo é a cabeça. Somente Cristo é o verdadeiro pastor. Somente Cristo é o intercessor da igreja junto a Deus. Então o corpo de Cristo tem uma cabeça só, que é o próprio Cristo. Somente Ele, meus irmãos, não há mais nada. Olha essa passagem. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses 1, do 17 ao 19. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Está aqui, meus irmãos, Colossenses 17, 19. E aqui, meus irmãos, não entram pastores, não entram padres, bispos,
apóstolos, falsos apóstolos, presbíteros ou qualquer tipo de título eclesiástico. Não, nós não precisamos de atravessadores entre mim e entre você, meus irmãos. Não tem que ter atravessador. O Senhor Jesus nos deixou um caminho reto para irmos a Ele e dele até o Pai. É isso, não existe isso, não tem biblicamente isto. Existe dons que Cristo relatou, Paulo relata os dons, mas dons não tem nada a ver com os cargos que estão aí. Então, tá, meus irmãos, isso nós temos que esclarecer. Somente Cristo, só Ele é o cabeça da igreja, meus irmãos. Cristo e sua obra consumada extinguiram qualquer tipo de intermediário entre ele e os homens. Não existem outros nomes que devamos seguir. Não, a igreja do pastor Chiquinho, a igreja do pastor Joãozinho, a igreja do bispo fulano, ciclano, do papa, do pastor presidente. Não. Isso não é a igreja de Cristo. Isso não é a igreja de Cristo. Olha a passagem, meus queridos. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome. E Filipenses 2, do 8 ao 9. Por isso Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todos os outros nomes. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 12. Não há outro nome, meus irmãos, a palavra é clara, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Não há outro nome, é Cristo e somente Cristo, mais nada, meus queridos. Terceira característica, estamos indo rápido, meus irmãos, para não se adentrarmos muito aí no horário. Terceira característica da igreja, vemos que ela é única, vimos que ela somente Cristo é o cabeça da igreja, é o único nome dentro da igreja. Agora vamos para a terceira característica da igreja. Somente o próprio Cristo pode adicionar membros à sua igreja. Isso aqui, meus queridos, valeria uma live, só isso. Infelizmente eu não tenho como me aprofundar mais e falar mais disso, mas eu pertencia ao sistema, eu pertencia a uma denominação pentecostal, e aí eu fui tornar-me membro com autorização do pastor, cumprindo um monte de regrinhas, não beber, não ter barba, não tive que casar legalmente, eu não era casado, só tinha uma união estável, tudo isso para me tornar membro da denominação que eu frequentava. Mas é isso, nós temos que pedir arrego, pedir bênção aos homens para nos tornar membros da igreja de Cristo? Ou seja, os homens autorizam eu ser membro da igreja de Cristo? Mas se a igreja de Cristo, como os homens podem ter essa autoridade? Pensemos. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Isso está em Atos 2, do 46 ao 47. Olha que maravilha, meus irmãos. E todos os dias acrescentava. Quem acrescentava? O Senhor. O que ele acrescentava? Ao quê? À igreja. Quem ele acrescentava? Aqueles que haviam de se salvar.
Meu amigo, minha amiga, meu irmão, somente Cristo acrescenta membros à sua igreja. Não é o pastorzinho, não é o padre, não é o bispo, não é o obreiro, não é o falso apóstolo, nada. Somente Cristo acrescenta membros à sua igreja. Que isso fique claro. Biblicamente é isso. Biblicamente, meus irmãos. Outra passagem. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Isso está em Efésios 1, 3 ao 5. Então, meus queridos, antes da fundação do mundo, eu e você que cremos em Cristo verdadeiramente, nós já tínhamos sido escolhidos por Cristo. E como o pastorzinho, como o líder da denominação vai dizer que ele que tem que autorizar você como membro da igreja dele. Como, meus irmãos? Se aqui está dizendo que Cristo já nos elegeu como seus herdeiros antes da fundação do mundo. Oh, graças a Deus te dou por essa palavra, meu Deus. Muito, 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 muito penetrante essa palavra, meus irmãos. Muito, muito espiritual. Repetindo, o que eu li agora está em Efésios 1, do 3 ao 5. E aí, meus irmãos, você acha que realmente o líder de sua denominação tem o poder de torná-lo membro da igreja dele, não da igreja de Cristo? Pois é, da igreja dele ele tem poder de tornar membro da igreja de Cristo, só o próprio Cristo tem. Então, meus irmãos, quarta característica, e aqui nós vamos já para o final da transmissão, quarta e última característica que eu resolvi falar aqui, lembrando, meus queridos, que existem outras inúmeras características. Talvez eu faça mais uma live com a parte 2 desse tema, de características e frutos da igreja verdadeira de Cristo. Então, mas eu realmente elenquei 4, assim, que eu acho o principal e que tem bastante embasamento bíblico. Então, nós vimos que a primeira é a unidade, é uma só. A segunda, o Senhor Jesus é a cabeça, somente Ele. A terceira, somente o Senhor Jesus acrescenta membros à sua igreja. E por fim, a quarta característica, a igreja de Cristo não tem um lugar fixo para reunir-se. A igreja de Cristo não tem um lugar geográfico. Não é somente lá naquele prédiozinho que os homens chamam de templo, que dizem que é a casa de Deus. Não, não, não. A igreja, ela se reúne em qualquer lugar, a qualquer momento, no ônibus, numa casa, no meio da rua, na praça. Então, meu amigo, eu sempre digo para os meus amigos, ontem eu e um amigo meu fomos à casa de outro amigo e nós três falamos do Evangelho de Cristo. Então, ontem eu fui à igreja, eu fui na casa, mas pode ser em qualquer lugar, pode ser no meio do campo, no apartamento, no sítio, na rua, numa praça. Reuniu-se 2 ou 3, ali o Senhor está dizendo que Ele estaria no meio, e ali está caracterizado biblicamente a igreja do Senhor Jesus. Olha a passagem, meus irmãos. Antes da passagem que eu vou ler, só para lembrar, essa coisa de templo, de reunir-se somente no templo, porque só lá Deus está presente, vem muito do judaísmo, e os judeus tinham isso, que somente no templo eles conseguiam conversar com Deus, e lá no templo tinha o lugar santo, que só os sacerdotes entravam. Dentro do lugar santo tinha os santos dos santos, que era um lugar protegido por um véu, que só o sumo sacerdote conseguia entrar. Então,
O israelita, o judeu, ele só conseguia expiação pelos pecados, só conseguia fazer pedidos a Deus no templo de Salomão, e ainda tinha lugares que ele não tinha acesso, que só os sacerdotes tinham acesso, que é os santos, e tinha um lugar mais sagrado ainda, que era o Santo dos Santos, coberto com um véu. Daí que vem a passagem que eu vou ler agora. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. É aqui os momentos finais do Senhor Jesus na cruz. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Isso está em Mateus 27, dos 50 ao 52. Então, meus irmãos, pela obra consumada da cruz, aqui está dizendo, o véu que separava Deus dos homens rompeu, rasgou-se de alto a baixo. Então, nós não precisamos mais ir a um templo para falar com Deus, para falar com Cristo. A obra de Cristo nos livrou disso, meus irmãos. O véu se rasgou de cima a baixo. O véu que protegia o lugar chamado Santos dos Santos não existe mais. Então nós temos, eu, meu amigo, tenho, você, minha amiga, tem completa e irrestrita completo e irrestrito acesso a Deus e a Cristo, meus irmãos. Não tem mais o véu, não tem mais um lugar específico, não tem mais uma hora específica, não tem mais um dia específico, meus irmãos. Qualquer hora é hora de ser igreja. Aqui eu vou repetir aqui, eis que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Não tem mais véu, não tem mais o templo, não tem mais intermediários entre eu, você e o Senhor Jesus, meus irmãos. Repetindo o que eu li agora, Mateus 27, 50 ao 52. Acabou o templo dos homens. Isso aqui é muito importante que eu vou falar agora, meus queridos. Olha bem assim, é uma coisa espiritual, nós temos que ter percepção disso. Com a obra de Cristo, acabou o templo dos homens e começou o homem a ser o templo de Deus na terra. Eu sou o templo de Deus na terra. Você que tem Cristo no coração é o templo de Deus na terra, meus irmãos. Nós não necessitamos mais do templo de tijolos e cimento, da igreja com a plaquinha na frente ou qualquer coisa. Nós somos o templo de Cristo na terra. O Espírito Santo do Senhor habita em nós. Então nós somos templos de Deus na terra. E olha que a passagem diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Oh, que palavra maravilhosa essa, meus queridos. Isso está em 1 Coríntios 3, 16 ao 17. Eu vou repeti-lo de novo com a licença de vocês. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Repetindo aí, 1 Coríntios 3, do 16 ao 17. Então, meus irmãos, para adorarmos a Deus, pode ser em qualquer lugar, pode ser em qualquer momento, pode ser sob qualquer circunstância. Olhem a palavra, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. João 4:23. Em espírito
espírito e em verdade é como devemos adorar o Senhor Deus. Não precisa ser no templo ou qualquer coisa parecida. Repetindo João 4:23. Finalmente a última passagem aqui, meus irmãos, já 8 horas e 41 minutos, já estamos há 40 minutos falando aqui, mas tentei resumir o máximo possível para não me estender muito. A última passagem é essa: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Isso. O céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Isso está em Atos 7, do 48 ao 49. E São Estevão, no seu martírio, nos seus momentos finais de vida, colocou essa frase aqui, meus irmãos. O Senhor Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O Senhor Deus habita nos templos que somos nós, seus filhos, eu e você. É aqui, na nossa cabeça, no nosso cérebro, na nossa consciência, no nosso coração que Deus habita. É aqui o templo de Deus, meus irmãos. Isso repetindo Atos 7, 48 a 49. Então, meus queridos, estou fechando aqui essa pequena transmissão aqui, falando um pouco da Igreja de Cristo. No próximo domingo, provavelmente falarei mais desse tema, tentarei uma segunda parte, que não é possível falar tudo em uma live só. E o recado final que eu deixo para vocês aí, assim, vamos ser os templos de Deus, vamos ser templos do Evangelho de Cristo na terra, meus irmãos. Vamos nos comportar assim, vamos ser morada do Espírito Santo, e que a luz do Espírito Santo e que a luz do Evangelho de Cristo brilhe em nós para tirar outros irmãos da escuridão e trazê-los para a luz do Evangelho de Cristo. Ok, meus irmãos? Muito obrigado, assim, agradeço de coração a todos aí que vão assistir nos meus perfis. Eu vou colocar em alguns grupos agora, e seguidinho já estará no YouTube também, no canal O Evangelho Segundo o Evangelho. Muito obrigado, meu amigo do Facebook, muito obrigado, meu amigo do Instagram, muito obrigado, meu amigo do YouTube, que vai assistir posteriormente aí também, que o vídeo vai para lá. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Obrigado e boa noite.